Você sabe me responder do motivo pelo qual o Senhor faz tantas proibições desde o ato da criação de Adão e Eva? Você acha mesmo que é uma questão de autoritarismo? De Deus impedindo o homem de evoluir? Te convido neste vídeo a você mergulhar comigo nas profundidades das restrições que o Senhor faz de determinadas práticas. O livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, nos diz o seguinte: Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Acabei de ler versículos que nos apontam, que já começam a responder às indagações e os questionamentos que eu coloquei no início do vídeo. Será que você não parou para perceber, para analisar, que tudo quanto Deus limitou Adão e Eva a acessar era, na verdade, Deus impedindo deles de se perderem? Uma vez que Adão e Eva, conhecendo o bem e o mal por meio do acesso ao fruto proibido, os dois estariam expostos às tentações satânicas. Deus, o tempo todo, evitou-os de ter acesso ao perigo. Você sabe, você deve conhecer, que já havia uma programação antes da fundação do mundo, do Cordeiro, desde a fundação do mundo, do Cordeiro vir à Terra para colocar fim nas obras do mal. Olha o que diz o livro de Apocalipse 13, versículo 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o Cordeiro já tinha sido entregue para fazer expiação dos nossos pecados desde a fundação do mundo. Uma vez o Cordeiro preparado, o Senhor, o Criador, escondeu os dois homens de travarem uma guerra que o próprio Deus tinha controle. Deus tinha controle de tudo. E a maior evidência disso é colocar o homem e a mulher dentro de um jardim completamente fechado. A legalia pela qual Satanás teve para entrar dentro do jardim fechado, preparado por Deus, foi a permissão que Eva deu. Ela deu livre espontânea vontade para o maligno entrar. Mas eles estavam preparados, seguros, protegidos, providos por Deus. Mas, uma vez seguido a tentação da serpente e de terem caído, os dois morreram na sua própria consciência, que antes era pura. Sim, perderam a chance de serem eternos. Além de Adão e Eva morrerem na consciência, na carne, eles perderam a oportunidade de serem eternos, porque Deus criou Adão e Eva, o homem e a mulher, para serem eternos, para habitarem na terra eternamente, que antes eles eram imperecíveis, depois da queda se tornaram perecíveis, por causa do pecado. Por isso a palavra é categórica em dizer no livro de Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. É a morte desse corpo físico e também do corpo espiritual. De maneira, o princípio da restrição está intrinsecamente ligado ao fato dos homens colocarem em risco a segurança física, a segurança do próximo e principalmente colocar em risco o relacionamento eterno com o Senhor. Por isso, os mandamentos se resumem em dois: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Isso quer dizer que quando qualquer prática coloca em risco a minha segurança, a sua segurança, minha integridade, a sua integridade, minha moralidade e a sua moralidade, meus bons costumes e os seus bons costumes, que me trazem vida, que te trazem vida, tais quais tudo isso ao nosso próximo, há uma restrição da parte de Deus. Isso quer dizer que, proibido pelo Senhor, uma prática que coloca em risco eu ou o próximo se torna pecado. Porque o princípio de pecado é fazer mal contra o ser humano e, consequentemente, ao Senhor. E há erros que não é categorizado como pecado, que também está intrinsecamente ligado aos maus tratos também com os animais. Por isso, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, etc. Se um ato sexual deste porte, tendo em vista que o ânus não foi projetado para sexo, os únicos órgãos biologicamente sexuais é o pênis e a vagina, podendo trazer um perigo, consequentemente, assim, uma proibição, uma restrição. Por quê? Porque Deus não fez o homem para sofrer. Pelo contrário, fez para ter segurança e viver nessa terra com paz. Aí nasce alguns questionamentos para as pessoas que não têm acesso à informação científica. Pastor, de qual maneira o sexo anal ele se torna pecado? De que maneira o sexo anal ele prejudica o ser humano? Você já ouviu falar da endocardite bacteriana? Quando o pênis ou qualquer outro objeto ele tem acesso interno ao ânus, ferindo as paredes do reto, causando algumas fissuras, uma bactéria chamada Escherichia coli
ela tem acesso a essa fissura, a essas feridas feitas na parede do ânus, e vai para a circulação sanguínea. E a circulação sanguínea, ela passa pelo coração. Chegando num coração, ela pode ocasionar a endocardite bacteriana, levando, como consequência mais avançada, ao óbito. Isso é uma das possibilidades, isso é uma das consequências do sexo anal. Alguns médicos, eles vão discordar de que, usando como pressuposto de que todo ato sexual, tanto anal quanto vaginal, ele tem riscos, e eu concordo com isso. A questão é que eles são unânimes, os médicos são unânimes em dizer que a maior probabilidade de infecção, ela é com o sexo anal. O maior risco de uma sífilis, hepatite, HIV, tem maior chance de ter incontinência fecal, tem maior chance de contrair doenças sexualmente transmissíveis. Acredito que seja o pior de todos, é o câncer de próstata. A próstata, ela não foi projetada para receber tanto impacto como acontece na relação sexual entre dois homens. Ela não foi projetada. A próstata, ela não foi projetada para estimular o homem sexualmente. A próstata não foi projetada para dar estímulo, para dar ereção, ejaculação ao homem, não. Então, o fato é que a próstata, na parte de trás, que é onde vem o canal do ânus, ela não tem proteção nenhuma. Tem proteção na parte da frente. Na parte da frente. Por quê? Porque o ânus não foi projetado para ter nada entrando. Só foi projetado para evacuar. Quando há relação sexual, quando há a relação, o sexo anal, pela pressão que é feita dentro do canal, que não foi projetado para ter tanto impacto, acontece bate na próstata e ela sangra. E de tanto insistir ali na próstata, pela violência que é feita com o sexo anal, a próstata começa a inflamar. Ela inflama tanto, e aí, nesse processo de inflamação, bate tanto, ela até estimula o prazer, ela até estimula a ejaculação, sim, mas de tanto continuar ali forçando a próstata, nesse impacto que é feito na pressão do sexo anal, ela começa a inflamar. Inflamando, ela começa a, de fato, entrar no estado degenerativo, a ponto de causar um câncer de próstata e trazer problemas e consequências, tais quais o óbito. A questão, gente, é que mesmo sabendo de tudo isso, e aqui não são bases bíblicas, não. Isso aqui são bases científicas, de até médicos que são homossexuais, que defendem a prática do sexo anal. Eles trazem essa ideia, eles trazem essas consequências, e que por mais que eles tentam ali trazer esse olhar da preparação, de um jeito certo de fazer, de uma lavagem certa que tem que fazer para impedir que as bactérias se proliferem tanto, a ponto de adentrar nas fissuras e entrar na corrente sanguínea, eles deixam isso claro que é, sim, há risco a se passar. Eu não quero dizer aqui que a endocardite bacteriana só acontece em pessoas que fazem sexo anal. Não é sobre isso. E também não quero dizer aqui que a endocardite bacteriana só acontece com homossexuais. Não é sobre isso. É sobre os riscos pelos quais aquilo que a gente busca tanto, que é fazer tudo aquilo que Deus não aprova, gera na gente consequências danosas, gravíssimas. E o problema aqui, gente, é que nós, seres humanos, amantes do que é errado, amantes do pecado, nós desejamos mais do pecado do que o que é certo, o tempo todo está neutralizando a palavra de Deus. E não estou apenas trazendo a palavra de Deus, mas fundamento científico para que você entenda como isso é errado, que biologicamente isso está fora do padrão estabelecido naturalmente. A gente coloca assim, nunca aconteceu comigo, este é o problema. Afinal de contas, muitos que praticam sexo anal, até os dias atuais, continuam com a saúde em dias, ponto, ok. Isso não muda o fato de que o maior índice de morte por doenças sexualmente transmissíveis e problemas de saúde e da incontinência fecal tem associação com a prática em si, ainda referente ao motivo pelo qual não acontece nada comigo. Permita-me usar as palavras de Jesus, quando ele trouxe a parábola do joio e do trigo, para encontrar essa parábola em Mateus 3:24, quando ele diz que o joio ele tem que crescer, deixa ele crescer junto com o trigo, até o dia em que os anjos vão amarrá-lo e lançá-lo no fogo eterno, o joio. E a palavra diz que é um fogo que nunca se apaga. Quer dizer que pode praticar o sexo anal quantas vezes for a vida toda, até minutos antes de morrer. Mesmo assim, continua sendo proibido pelo Senhor. Assim, o sexo anal é proibido por Deus, porque ele é humilhante, degradante, nocivo, abominável, coloca a sua salvação em risco. Quem está aqui para te impedir de continuar praticando? Do mesmo modo que Adão e Eva não foram impedidos de escolher a desobediência, de escolher as vontades e os desejos humanos. Mas há consequência. E ela pode custar a vida eterna. Como ex-praticante do sexo anal, entendi que não se tratava e não se trata, gente, de impedir de ter acesso a prazeres. Pelo contrário, o tempo todo as limitações que a Bíblia me fez e faz foram garantias de preservar minha saúde e a minha integridade moral, física e espiritual. Pessoas como eu que foram submetidas ao abuso sexual,
serem obrigadas a ser um objeto de prazer, para alguns maníacos terem prazeres. Reconhece que a proibição é a garantia que faltava para concluir que isso nunca foi certo. Assim, Jesus o tempo todo lutou e luta para caminharmos em segurança e vivermos em paz nessa terra, ainda que seja passageiro. Aceitar ou não a vontade dele é uma escolha pessoal. Eu sei disso. Se você se sente realizado vivendo uma vida de risco, ok, uma decisão sua. Mas se não, convide Jesus. Deixa ele te limpar, te purificar, te restaurar, mudar seus pensamentos, seus maus hábitos. Deixa ele fazer acontecer na sua vida, de maneira que ele te mostre que tudo quando ele está fazendo é te dar garantia para ter uma vida cheia de bênçãos, recalcadas, semedidas e transbordantes. Uma pessoa que sabe sua real identidade no Senhor, ela jamais vai se entregar a uma prática tão imunda como essa. Que Jesus te conceda luz.